Olá, galera de todo o Brasil, enfermagem brasileira. A gente acabou de finalizar aqui o Congresso Norte-Nordeste de Urgência e Emergência. Estou aqui com o grande enfermeiro Wesley Pinto, né, uma grande referência aqui, enfermeiro do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Né, o enfermeiro Marcos Chilins, enfermeiro aí da American Heart Association, instrutor lá da cidade de Juiz de Fora, também enfermeiro intensivista na Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. E a gente discutiu, né, Marcos, né, Wesley, grandes temas, né, de relevância dentro da enfermagem, dentro da assistência intra-hospitalar, extra-hospitalar, e a gente está aqui para conversar, né, com vocês sobre esses temas. Né? Então, um dos temas discutidos aqui foi sobre ressuscitação cardiopulmonar, né, que eu palestrei, mas eu estou com um grande especialista aqui da American Heart, o Marcos, então eu vou sugar o Marcos aqui em algumas coisas. E aí a grande novidade que eu quero trazer para vocês é sobre a PCR no trauma, né, que nosso amigo Wesley aqui vai falar algumas novidades, algumas diferenças que há no atendimento do paciente traumático. Né? Então, para começar, Marcos, como é que a gente começa atendendo o paciente em parada cardiorrespiratória aí? Então, basicamente é a receita de bolo, né? A gente não pode nunca... Primeira coisa, cena está segura, né? Sempre a segurança aí do socorrista, né? Falando-se aí, como a gente está num congresso de emergência, então sempre a cena tem que estar segura, o socorrista, né? É super importante, né, Rafael e Wesley, que o socorrista não se exponha ao risco, a segurança dele em primeiro lugar. Dele e da equipe. Né, da equipe, então o enfermeiro é super importante aí com essa visão que o enfermeiro tem. Então, a partir do momento que você está com a cena segura, você vai fazer a primeira abordagem do paciente, ver se ele responde e, ao mesmo tempo, você já vai ver se ele respira, se ele tem pulso e aciona o serviço de emergência, se for o caso, ou se você já for, né, o serviço de suporte básico, o suporte avançado, já começa compressões de alta qualidade, né, e ofertar aí, oxigênio, bolsa, válvula, máscara o mais rápido possível. Tem muitos alunos que me perguntam às vezes, Marcos, eu não tenho como ventilar o paciente, como é que eu faço? Então, cara, faz só compressões, né? Tá com o socorrista sozinho e tal, não tem o que fazer, faz só compressões, você já está fazendo muito para o paciente. A gente sabe, né? Inclusive estão aí nos novos guidelines, o paciente com uma ventilação passiva, né? O paciente está lá e você oferta oxigênio de alto fluxo, faz as compressões contínuas e o paciente, na hora que você libera o tórax e comprime o tórax, você faz uma pressão negativa intratorácica e acaba ventilando esse paciente. Passivamente. Então isso aí também, nos serviços médicos de emergência que trabalham com esquema de prioridades, isso aí já é uma realidade também, acontece legal. Então, a partir do momento que você começou a fazer reanimação, você está com 2 socorristas, o outro socorrista vai assumir via aérea, né? E o mais precoce possível, tratando-se de indivíduo adulto, é a instalação do DEA, né? Desfibrilador externo automático. 80% do indivíduo adulto que para por etiologia de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, e o que vai reverter não é medicação, não é compressão cardíaca, não é ventilação, é o DEA, é a desfibrilação. Inclusive, hoje no congresso, a gente conversando, assistindo uma palestra, e um palestrante falou uma coisa que eu falo sempre com meus alunos. O suporte base de vida não deveria chamar suporte base de vida, e sim suporte essencial de vida. Ele, né, é o mais avançado. O mais importante. Na verdade, o que a gente vê muito hoje é as pessoas querendo estudar, já fazer o avançado sem saber o básico. Sim, né? Então, se você não sabe o básico, você não vai fazer o avançado bem feito. Para ser implantado o avançado, o básico tem que estar bem instalado, bem realizado. Então, assim, finalizando essa parte da abordagem, desse início, que é o BLS em si, a necessidade primária mesmo é que o DEA chegue o mais rápido possível. Aí tem aquele questionamento, o que eu faço primeiro, compressão ou desfibrilação? Nunca a gente tem um desfibrilador primeiro, então a gente comprime com alta qualidade, alguém providencia o DEA. Quando esse DEA chegar, ele é prioridade. Aí sim, colocar as pás no peito do doente, deixa o DEA fazer a leitura, ele é automático, ele vai te falar se é chocável o ritmo, selecionar a carga, ele faz tudo sozinho, então qualquer pessoa pode fazer. Infelizmente, nem todo profissional de saúde sabe fazer. Então é o que vocês mesmos falaram, o básico é o mais avançado, é o que vai dar o prognóstico para o paciente. É essencial. Então, chocou o paciente, né, o último detalhe é importantíssimo. Chocou o paciente imediatamente,
compressões de alta qualidade durante 2 minutos. Não tem que se preocupar com o ritmo que está aparecendo e tal, isso caiu por terra mesmo. Os novos guidelines vieram reforçar isso ainda mais, que a gente, após a desfibrilação, 2 minutos de compressão de altíssima qualidade, e a partir desses outros momentos, se você tiver como monitorar o paciente, aí que você vai analisar ritmo e tal. Mas esse início do cena segura, reconhecimento se o indivíduo responde ou não, respira, tem pulso, compressões de alta qualidade, desfibrilação, isso é a receita do bolo, isso é o que dá muitas vezes um prognóstico para o paciente, e é onde que a American Heart geralmente sempre muda mais, sempre onde entra mais os novos guidelines, né, Wesley? A gente vê que no ACLS, às vezes não muda tanto, mas o BLS sempre vem alguma coisa aí para reforçar aí que a gente tem o reconhecimento mais precoce possível e entrar acertando aí. Mas é basicamente isso daí. Verdade. E aí quando a gente entra em algumas particularidades, né, Wesley, que é na questão do afogamento, né, no trauma, na verdade o afogamento é uma forma de trauma, como você falou hoje na palestra, o que vai mudar nessas abordagens? Afogamento, no próprio trauma automobilístico, por exemplo, arma de fogo, arma branca, enfim, aborde isso aí para a galera ter esse entendimento aí. O que muda no atendimento do paciente para cardiorrespiratório? Em primeiro lugar, agradecer aí o convite para a live, de 2 pessoas que eu sigo, que são referências para mim. O congresso teve um ótimo resultado e ótimas palestras e ótimas discussões. O PCR traumático é um capítulo que todos os guidelines de suporte básico e avançado vêm discutindo, só que no nosso país a gente discute pouco. Acabei de conversar com algumas autoridades de paracardiorrespiratória no Brasil e eles pediram para a gente realmente reforçar a questão de treinamento em PCR traumático, porque tem cada vez mais aumentado o acidente automobilístico no país, traumas, violência e possibilidade, inclusive, de atentados terroristas. Então, no trauma, a gente tem que lembrar das principais causas que levam à PCR traumática, né? Isso é um fator importante, que é a hipóxia, hipovolemia, tensão de tórax e tamponamento cardíaco. Para essas 4 causas, existem reanimação própria, né, ou ressuscitação própria, ou intervenção própria, né? A hipóxia, um manejo adequado de via aérea, a tensão de tórax, a descompressão torácica, feita hoje no Brasil pelo profissional médico, né? Os protocolos têm falado cada vez mais de não só usar o segundo espaço intercostal da linha média clavicular, mas também utilizar o 5º e 6º espaço intercostal. Os novos protocolos de trauma vêm dizendo isso, com pesquisas com evidências mostrando que o catéter consegue a permeabilidade de entrar na pleura com mais facilidade. A questão da hipovolemia, cada vez mais utilização de torniquete. Existe uma campanha nos comitês de trauma americano de usar o torniquete a partir de treinamento de torniquete a partir de uma idade já de criança e adolescente, ensinar eles, porque eles estão lá muito expostos, por exemplo, à possibilidade de lesões traumáticas com hipovolemia, e o tamponamento cardíaco, a possibilidade de toracotomia e pericardiocentese. Mas para isso a gente precisa, antes de mais nada, foi um passo que a gente discutiu aqui, saber que tipo de APH que a gente quer, né, amor? Isso aí. A gente ainda tem que chegar à conclusão que tipo de APH a gente tem, que tipo de APH a gente quer, que tipo de APH a gente pode ter, né, no futuro. A gente tem um grupo muito forte falando sobre CIV, isso é muito importante para a gente, são referências nossas, mas também devemos lembrar que o suporte avançado de vida é também essencial para esse tipo de atendimento. Nós discorremos aqui sobre vários artigos que conseguiram mostrar através de evidência que aquela declaração de 82, que foi um dos artigos mais importantes, dizendo que PCR traumática é praticamente impossível reanimação. Depois veio a declaração de 2003, né, da Associação Médica do Comitê de Trauma Americano, e a declaração de 2012, dizendo que se tiver por mais de 15 minutos em PCR traumática, o ideal é declarar óbito. Então, alguns artigos de 2004 para cá, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e o último, mais forte, foi em 2013 em Madrid, na Espanha, nos mostrando percentuais importantes de sobrevida, não só de Hodgkin, mas de sobrevida de pacientes que ficaram até mesmo mais de 15 minutos em PCR traumática e conseguiu sair
do hospital com Então vida. esse tempo aí foi revisto. Então. Esse tempo está sendo revisto, né? O PHTLS novo, ele aborda ainda o protocolo que vem sendo discutido, né? O protocolo de, se você tem 15 minutos de PCR traumático, mais de 15 minutos de PCR traumático, sem possíveis sinais de vida, você pode declarar, o médico no Brasil pode declarar o óbito no local. Mas essas pesquisas demonstraram que se você fizer uma intervenção adequada, essas intervenções que nós citamos aqui, e encaminhar para um centro de trauma o mais rápido possível, um hospital especializado, existe a possibilidade sim de sobrevida. Então, é um assunto, é um capítulo de parada cardiorrespiratória que nós precisamos discutir mais, estudar mais, publicar mais artigos e chegar a uma conclusão e treinar mais, né? Existem algumas coisas, por exemplo, o compressor automático, que eu tenho a felicidade de utilizar, por exemplo, no Corpo de Bombeiros. Deixa eu só te interromper rapidamente, só para o pessoal ficar claro ali. Então, as evidências antigas falavam o seguinte: se você chega num trauma, né, numa cena, acidente automobilístico, tem um paciente lá com a trauma de tórax, se você reanima esse paciente durante 15 minutos, esse paciente não responde, pode ser cessado a ressuscitação cardiopulmonar e declarar o óbito desse paciente. Sim. Né? E o que você está comentando é que isso está sendo revisto, né, porque existem outros estudos que já visualizaram que não, que a tendência desse paciente mais de 15 minutos levando para o hospital, esses pacientes tiveram sim uma sobrevida, né, que, como você falou na palestra, em torno de 9%, né, pesquisas, a sobrevida desses pacientes. Então, na verdade, não só levar, né, intervir da maneira adequada no local, com procedimentos invasivos, a maioria deles, né, via aérea definitiva, com uma boa oferta de oxigênio, descompressão de tórax quando é pneumotórax hipertensivo, a possibilidade de toracotomia ainda no pré-hospitalar. Para isso tudo acontecer, também necessita de um aporte de equipamento, né? Ultrassom, point of care, né? Ultrassom na cena. A Europa tem feito alguns trabalhos voltados ao reboa, no uso do sangramento da hipovolemia. Então são assuntos ainda novos no nosso país que a gente precisa discutir mais. A ideia desses congressos é a gente levar assuntos realmente diferentes, que incomode as pessoas e a gente começa a discutir. A ideia é essa mesmo, é incomodar, é provocar para que as discussões aconteçam. Pois é. E aí que a gente... só pegar um gancho, assim, desculpa, mas eu acho que é importante porque as pessoas confundem muito o pré e o intra. Sim. Né? Eu vivo o intra, né, Rafael? A gente vive o intra. O Wesley tem aquela visão do pré, do extra-hospitalar. Igual essa questão de declaração de óbito. No guideline novo de 2015 vem falando que se eu tiver 20 minutos de PCR, né, e o paciente não atingiu a capnografia maior do que 10, maior que 10 durante esses 20 minutos, pode encerrar os esforços, porque realmente o prognóstico neurológico já foi. Então isso veio para ajudar, veio ancorar e dar uma evidência, né, científica comprovada da American Heart que o médico no intra-hospitalar está lá, monitorou a capnografia do indivíduo durante a PCR, deu lá, não atingiu o mínimo de 10, né, de capnografia, pode declarar óbito. Então isso é importante, isso foi um ganho que a gente teve muito grande no intra-hospitalar. No extra também, Marcos. A questão é que a gente tem dificuldade de ter o capnógrafo no Brasil, no extra-hospitalar. Mas uma das intervenções que a gente colocou nos slides foi o capnógrafo, né? O capnógrafo é importantíssimo já há algum tempo. Aí o COR e a American Heart vem divulgando a importância do capnógrafo no pós-PCR ou durante a parada cardiorrespiratória. No trauma também não é diferente. Uma coisa importante do trauma, que eu estava comentando, eu uso o compressor automático nos meus pacientes clínicos no Rio de Janeiro. No trauma é contraindicado. Então é bom lembrar, destacar isso também, né? O compressor... uma febre, né, do compressor automático. É o autopulse, né? Para quem não conhece, aquele aparelho que a galera está usando, que faz a compressão sozinho. Um dos compressores é o autopulse, que é uma marca, na verdade. Eu acabo usando esse autopulse, mas para o trauma ele é contraindicado. A questão do afogado, que o Rafael também fez uma introdução, eu não sou a pessoa especialista do assunto, mas faço parte do grupo da Sobrasa, aproveito para divulgar a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, na pessoa do diretor médico Dr. Davi Spilman, que é a maior autoridade no mundo sobre atendimento afogado. É um brasileiro, né? É um médico, oficial do bombeiro formado,
e que dedicou a vida toda, mudou a realidade do atendimento afogado no mundo, acabou de ganhar um prêmio agora no Canadá, sobre nos últimos 25 anos, o quanto que ele interviu no atendimento afogado no mundo. Então, o afogado também tem uma peculiaridade diferente, os anéis dos elos de atendimento afogado é diferente, então a ideia aqui é chamar a atenção de vocês para poder ir lá verificar, entrar na sua brasa, verificar como é que são os elos de atendimento ao afogado. Uma outra coisa que a gente disse hoje também é que o enfermeiro, o médico, a equipe que vai intervir, entender se é uma parada cardiorrespiratória por causa do trauma ou se ele fez uma parada cardiorrespiratória e depois evoluir para o trauma. Isso é importante saber também, né? Se for um cara que acabou de infartar e colidiu de carro e não tem nenhuma demonstração no volante, no vidro, de que ele colidiu com tórax, que poderia estar fazendo PCR traumática, ele teve uma PCR clínica e aí tem que ser atendido com PCR clínica. Né? O trauma, no caso, foi secundário. Foi secundário. Né? A outra coisa é o commotio scores, né? Que também é um trauma direto, o pessoal daí do esporte que fala muito bem, Valtecir, que é um outro colega de São Paulo também, que tem palestras interessantes sobre o assunto, e é um outro trauma que por lesão direta na região do ictus cord, pode ser por um karatê ou uma bola de futebol, que se for atingida no momento da repolarização ventricular e pode sair para fibrilação ventricular. Acaba sendo um trauma que você vai atender como um paciente clínico também. Isso acontece muitas vezes, né? Jogador de futebol está jogando, bota a bola no peito ou algum outro esporte e o paciente pode desenvolver uma fibrilação ventricular em relação a isso. Deixa eu provocar uma outra coisa que é novidade para muita gente aqui, né? No ACLS, no atendimento avançado, a gente usa como medicação adrenalina, 1 mg 3 a cada 5 minutos. Em caso de FV e TV, a gente usa a amiodarona com dose de ataque 300 mg, 150 na dose subsequente, alternado com adrenalina. Mas no trauma isso é diferente, né, Wesley? A questão da adrenalina. Isso. É importante dizer o seguinte, o Rafael e o Marcos, eles podem depois pegar as referências, eu acho isso importante, vocês ficarem engatilhados com as referências para passar para os colegas que possam ter dúvida, né? Porque não é o Wesley que está falando, isso pode causar também uma dúvida, né? A gente vai passar referências para o Rafael jogar aí no Instagram, no Face. A adrenalina, as últimas pesquisas sobre PCR traumática, a indicação é de retardá-la, né? Assim como a compressão, dependendo da causa de parada cardiorrespiratória. Por exemplo, se a parada cardiorrespiratória for por hipovolemia, ele já está com um alto índice de catecolaminas em circulante e a ideia de colocar adrenalina não seria benéfico para esse doente, aumentando a possibilidade de choque hipovolêmico. No caso da compressão torácica, por exemplo, teve uma pesquisa interessante com macacos, demonstrando que o macaco estava com tamponamento cardíaco e a compressão ela até aumentava a pressão arterial, mas não o suficiente para aumentar, para ter geração de pulso, gerava um débito cardíaco adequado. E aí entra aquela situação que a gente acabou discutindo aqui hoje, aquele exemplo que você colocou, pacientes com trauma torácico, né? A 5 minutos do seu centro de trauma. Do centro de trauma, do centro de atendimento. É preferível reanimar no local ou levar. E aí você deu outro exemplo. O paciente, então, a 20 minutos de distância da cena para o hospital. Eu reanimo ou eu levo para o centro de trauma? Como é que é essa definição, né, que o socorrista ali, o profissional, ele tem que definir isso na hora? Exatamente. Isso é bem interessante. Isso até uma revisão sistemática que saiu agora em abril de 2017, essa revisão abre com esse caso. Tá? Esse caso não fui eu que fiz, mas essa revisão americana abre com esse caso. Você tem um baleado, ele foi parada testemunhada, que ele estava falando com você, ele parou de responder, você verificou pulso, não tem mais pulso, só que você está a 5 minutos do centro de trauma. Pega e leva ou faz alguma reanimação no local. Eis a questão. O ideal é levar. Né? O ideal é levar, já que está 5 minutos, o tempo médio de atendimento em PCR traumática. O ideal para intervir, por exemplo, com toracotomia, todos os protocolos e todos esses novos estudos definem entre 10 a 15 minutos para intervir com possibilidade de sobrevida com toracotomia. Então, se você está 5 minutos no centro de trauma, inclusive os traumas penetrantes não são mais indicados
você perder muito tempo com pancha, colar cervical. Então o ideal é você levar ele para o centro de trauma. Mas você está a mais de 20 minutos. Se você já está a mais de 20 minutos, a possibilidade de estar sem sinais de vida é enorme. Então o ideal é reanimar se você tem. O ideal é sempre lembrar o seguinte, que o protocolo europeu fala. O ideal é ter equipamento, equipe treinada com um médico de preferência, né? E equipamento, treinamento e equipe, na verdade. Esse é o ideal para instalar uma intervenção correta, né? Bacana. Tem alguma coisa a complementar, Marcos, nessa discussão? Cara, eu acho que uma das grandes dúvidas aí de todo mundo, às vezes, é essa diferença do pré e do intra-hospitalar. Eu acho que foi muito feliz e responsável, né, a American Heart fazer essa divisão da cadeia de sobrevivência. Para a gente que é professor, isso é legal, a gente consegue direcionar um pouco mais, né, para o público ali que é mais do extra-hospitalar, para o público que é mais do intra, e as pessoas estão se sensibilizando mais, estão procurando mais. Eu tenho percebido assim, né, a comunidade acadêmica se preocupar, né? Antigamente, o que a gente via? O cara formava, começava a fazer plantão, e aí ele chegava lá e falava, caraca, e agora? Estou aqui, está na minha mão e eu não tenho treinamento, né? E o cara já se queima no início da profissão dele. Então hoje os acadêmicos já têm essa sensibilidade, e inclusive a gente tem dado muito curso de BLS, acho que você também, para acadêmicos. Sim. E o mais interessante, que eu tenho ficado assim super feliz, a gente sair um pouco da medicina e da enfermagem, que era só esse público que se preocupava, né? Hoje eu estou dentro da faculdade de odontologia, muitos fisioterapeutas procurando, educador físico. Então são pessoas que às vezes é o primeiro socorrista, é o primeiro cara que vai estar em contato e ele não sabe fazer nada, né? Na minha cidade já aconteceu várias vezes de ter paciente, né, de ter uma pessoa de certa idade fazer uma atividade física e dar um piripaque dentro de uma academia e ninguém sabe o que vai fazer. E isso é ruim para a academia, para o próprio educador físico, né? Então a gente percebe, hoje eu tenho inclusive na minha equipe de instrutores um educador físico, que é o Rafael Soares, é um cara espetacular, super estudioso, e ele virou instrutor do BLS com a gente lá, e foi legal, porque isso vem trazendo um público junto, né, como o público da fisioterapia, porque, né, PCR não é só enfermagem e fisioterapia, e medicina, né? Uma coisa que eu queria complementar já que o Marcos está falando da American Heart o tempo todo, o Rafael também é um defensor, eu também sou defensor da American Heart, importante é dizer o seguinte, a American Heart ela indica que você comece a reanimação, mesmo no PCR traumático, e vá pensando nas causas possíveis de paracardia respiratória traumática. Essa é a indicação da American Heart. Ninguém está falando aqui que não é para fazer como a American Heart diga que é para fazer. O PHTLS tem uma visão também de decisão de quando parar de fazer a ECP ou quando não iniciar a ECP. O que a gente está querendo dizer é que existem novos estudos com evidências, né, algumas evidências até questionáveis, mas a maioria delas evidências boas, dizendo que mesmo essas pessoas que não entravam mais nesse protocolo, por exemplo, de trauma, do Comitê de Trauma americano, de que passou de 15 minutos, não tem mais o que fazer, declarava óbito, essas pessoas saíam com sobrevida, desde que eles teriam uma intervenção correta, no tempo certo, no atendimento correto. Importantíssimo. Essa é a mensagem que tem que ser passada. A outra mensagem o ideal é que vocês cada vez mais estudem sobre o assunto, treinem o máximo possível. E a mensagem que eu passo, que eu até comentei agora também, acho que vale a pena dizer, com o Dr. Hélio Penha, que estava aqui, que é uma autoridade em paracardia respiratória no país, a gente chegou à conclusão seguinte: devemos falar mais de PCR traumática em nossos cursos, né? Se não for curso chancelado que exige uma fala específica, se for uma aula de pós-graduação, lembrar do PCR traumático, porque a gente vive isso todos os dias. Cada vez mais comum, né? A gente pegar isso. Eu acho assim, imprescindível também a gente não deixar de falar que a ressuscitação é uma ciência, né? Hoje é encarada mesmo como uma ciência, e uma das coisas que vem nessa ciência e vem para ajudar muito é o que fazer depois que esse indivíduo volta. Verdade. Né? Então, Cuidado pós-PCR. A gente teve ali o retorno da circulação espontânea, né? Aí vem uma pergunta primordial. O cara tem nível de consciência? Voltou em coma ou voltou já meio torporoso?
essa pergunta é importantíssima, porque se o cara volta em coma, a gente vem ali com a indicação, né, da American Heart, controle direcionado de temperatura. No guideline anterior era hipotermia, né, e era muito difícil, a American Heart conseguiu, né, os estudos comprovaram a dificuldade de você induzir uma hipotermia de 32 a 34 graus, que era antes, né, 35 graus, e agora o controle direcionado de temperatura é super mais viável e mais possível de Ele está entre 32 e 36 graus. 32 e 36. O importante é titular uma temperatura. Então você tem lá a sua UTI, você consegue fazer 35 graus no seu paciente, com segurança, devidamente monitorado e com todas as indicações dessa hipotermia que eu vou submeter ao paciente, eu tenho que titular essa temperatura e ir com ela pelas 24 horas. E depois ir fazendo um desmame e tal. Então, não é de qualquer jeito, né? Fazer por fazer. Mas é super importante, né? Esse cuidado, essa indicação do controle direcionado de temperatura para proteção neurológica e para possibilitar, e os estudos são super, né, comprovam aí com altíssima fidedignidade, que o paciente que ele é submetido ao controle direcionado de temperatura, o desfecho neurológico dele é otimizado. E outras coisas assim também que é importantíssimo. O cara voltou, teve o retorno da circulação espontânea. Eu tenho que pensar na hemodinâmica desse indivíduo, né? Eu não posso deixar ele fazer febre de forma alguma. Evitar febre. Né? Como o controle direcionado de temperatura, né? Eu preciso diminuir a temperatura para preservar cérebro. Febre, eu mato esse cara. Eu queimo a possibilidade dele ter um desfecho neurológico legal. Então a febre deve ser evitada a todo custo, é uma meta pesada. E a questão da pressão, né, é importantíssima. O controle hemodinâmico, né? A pressão média do cara tem que estar acima de 65 milímetros de mercúrio e a sistólica, né, acima de 90. É o indicado. Então, assim, esses dois esquemas da temperatura e do controle hemodinâmico ali, falando da pressão propriamente dita, são padrões ouro. Assim. Eu acrescentaria, Rafael e Marcos, detalhava o cuidado pós-parada da seguinte maneira. Existe uma entidade, né, já estudada, foi apresentada hoje no Congresso também, que é a síndrome pós-PCR. Né? Então, os primeiros 20 minutos pós-PCR, o organismo ele passou por várias situações, né, que ele não está normal. Mesmo que ele voltou com pulso, ele está com deficiência, alterações metabólicas, alterações de ácidas, várias alterações que você precisa nos primeiros 20 minutos ser muito incisivo nesse cuidado. A equipe não pode acabar uma reanimação. Eu até brinco com meus alunos que o pessoal fala, acabou a parada, vamos comprar uma pizza. Não, agora que vai começar o trabalho. Então, além desses cuidados, monitoração cardíaca com parametrização para todas as arritmias, sinais vitais, a pressão arterial verificar na primeira hora de preferência de 5 a 10 minutos, de 10 a 10 minutos é o ideal. Sim. Cateterismo nasogástrico para descomprimir ar no estômago, que pode comprimir via cava, ventilação acabou indo ar para lá, e aí pode fazer compressão de via cava inferior e piorar a situação do choque cardiogênico. Cateterismo vesical de demora para avaliar débito urinário, e aí o débito urinário do adulto 0,5 ml por quilo-hora. Acima disso, né? Acima disso é o ideal, né? Verificar também exames laboratoriais, fazer um raio-x. A equipe de enfermagem não precisa fazer diagnóstico, mas saber como é que está essa imagem, esse tórax, né? Uma outra coisa importantíssima que ajuda no índice de mortalidade por causa de iatrogenias é a ventilação mecânica. Né? Muitas das vezes o cara volta da PCR e, às vezes, num hospital que não está protocolizado isso, a vítima fica 24 horas com fração esperada de oxigênio a 100%, com um volume inadequado. Então, as diretrizes de ventilação mecânica diz que tem que ser 6 ml por quilo peso predito, não é olhar para o doente e falar, o peso atual do paciente. Né? Então, eu sugiro uma fita métrica no carro de emergência, porque aí você faz o cálculo de peso predito. E assim, o legal que o Wesley está comentando, né, que o cara fica lá com 100% de FO2 e tal, e o pessoal esquece que a hiperóxia, ela é tanto quanto danosa quanto a hipóxia. Exatamente. E depois, para você corrigir um cara desse que ficou submetido, né, não corrige mais. Concentração altíssima de oxigênio. Oxigênio dependente ali, lesão pulmonar de alto nível. Então esses cuidados são importantíssimos. Né? Tem pacientes, tem relatos, eu estava com um estudo recente, que pacientes foram hiperventilados no pós-parada e ele teve nova parada. Então a hiperventilação também é contraindicada, a American Heart também vem falando para tomar cuidado,
Porque quando eu hiperinsuflo o indivíduo, além do risco de causar um barotrauma, eu diminuo o retorno venoso, Exato. o débito cardíaco do cara vai lá embaixo, o cara que estava começando, igual você falou, o cara volta com a hemodinâmica toda louca e tal. E eu, em vez de otimizar, eu diminuí, né, o meu débito cardíaco do meu indivíduo, né, do pós-parada, e ele vai acabar Por isso parando. que é importante, né, durante a ventilação, a galera lembrar que é uma ventilação a cada 6 segundos, totaliza 10 ventilações durante 1 minuto. É uma visível, né, elevação do tórax, sem Exato. nada demais. Demasiado. Certificar de que esse tubo esteja bem localizado, né, fazer a ausculta prévia, porque às vezes o cara seleciona um pulmão, fica seletivo e ele joga um volume, causa Muito barotrauma, alto. pneumotórax hipertensivo, e a gente acaba aqui complicando mais ainda a vida desse paciente. Essa ventilação, na verdade, ou é 1 a cada 6 ou 1 a cada 8. Como é que chegou essa conclusão do 1 a cada 6? 1 a cada 6 faz a cada 10 ou 11 ventilações por minuto, 1 a cada 8 até 3 ventilações por minuto. Então, numa média, chegou à conclusão de que 1 a cada 6 seria o melhor. É isso daí. A American Heart, na verdade, ela também quer simplificar, né? Porque Exatamente. 6 a 8, muitos Você dá mais de fazer 6 ou 8, né? É bom saber porque Quando existe você deixa bibliografia- 6, todo mundo faz do mesmo jeito. E eles Existem comprovaram, biografias colocando até 8. Sim, Então, sim. as pessoas ficam E eles confusas. vieram Né? assim, além de O ideal era comprovar, né, que o 8 não fazia melhor Exatamente. do que o 6 ele por ser mais simples, vai né, segue todo mundo num número único, isso é mais fácil para fixação. Exatamente. E assertividade. Essa é a grande ideia aí da American Heart. Então, acho que é isso, né? Nossa discussão foi bem saudável. Pô, para Acho um que- sábado à pra um noite, sábado à ter noite, centenas de pessoas aí nos acompanhando, isso é muito obrigado pela uma presença alegria. de todos vocês. Eu queria só, rapidamente, para a gente falar o que aconteceu hoje aqui, né, Wesley? Hoje a gente reuniu pessoas de todo o Brasil para falar sobre o Departamento de Enfermagem da Abramed. Então, está nascendo uma associação voltada aí para enfermeiro, especialista em urgência e emergência. Então, vocês precisam se inteirar dessa Abramed. O Wesley está aqui, é do Departamento Nacional da Abramed. Fala rapidamente, Wesley, o que é Abramed, o que a gente está pensando em fazer em todo o Brasil, para a galera ter uma noção sobre isso. Perfeito. A Abramed é uma associação brasileira de medicina de emergência, chancelada pela AMB, a Associação Médica Brasileira, que ganhou a possibilidade de fazer, organizar os serviços de emergência, qualificar os médicos e realmente responder pela emergência do país. Vai ter prova de título agora no final do ano, por proeficiência, ano que vem prova de título para médico, e nós já estamos trabalhando a possibilidade no Congresso do ano que vem, Congresso Brasileiro, também ter prova de título para O enfermeiro. Congresso Brasileiro, né, Que da vai ser em Abramed vai ser em Fortaleza. Fortaleza, já sabe a data? 25 a 27 de setembro, É se isso não me mesmo, engano, setembro. 28 de setembro. E aí, hoje, a gente percebeu muita gente envolvida em outros estados, querendo trabalhar a prol do Departamento de Enfermagem da Abramed. Fizemos uma reunião, fizemos uma mesa redonda, depois fizemos uma reunião, e dessa reunião saíram 5 possíveis novas regionais do Departamento de Enfermagem. Regionais essas que já existem da parte médica, mas que a gente quer reforçar com o Departamento de Enfermagem, que é Bahia, Ceará, Maranhão e Belém e Piauí. Então, foi muito gratificante, né? A gente já está com um grupo no WhatsApp também, com página no Facebook. Espero que vocês entrem no site. Eu quero aproveitar a oportunidade, se você me permitir, de falar do Sul-Flui, que é um evento que eu sou presidente da comissão organizadora, mas é um evento da região do Sul Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, um evento com mais de 20 palestrantes renomados do país todo, trabalhando sobre trauma do APH à terapia intensiva. Vocês estão todos convidados a entrar na página www.sulflui.com.br. Palestrantes como João Greco, como Cadenas. João, meu amigo, um abraço. Um abraço. Esse é o cara. James Francisco, James, vai meu estar lá, coração, James, nosso amigo James, meu né? irmão. Francisco, Grande doutora Marisa referência. Malvestil, que é também uma referência, Valteci, doutor Spillman vai estar falando em videoconferência, muita gente boa, doutora Júnia do Grau, muita gente boa, referência nesse evento, 7 e 8 de dezembro, com submissão de trabalho científico, Olimpíadas de simulação. A pessoa pode se inscrever só na Olimpíada, mini cursos ótimos, né? Prêmios para quem ganhar na simulação, vão ter sorteios de prêmios. Para quem ganhar na submissão de trabalho científico, os melhores artigos, vai ser publicado um artigo na revista Emergência. Isso a revista Emergência está apoiando, junto com o Valteci, que é o diretor técnico, e a revista Sul Brasileira também. A gente, o segundo melhor artigo, a gente vai publicar na revista Sul Brasileira. Então, convido todos a participar
enorme evento de discussão sobre trauma no Rio de Janeiro, mas todos do país, todos estão convidados. 7 e 8 de dezembro. Dezembro. Aí dia 9, o pessoal vai lá para Juiz de Fora. Que é pertinho, já pode ir para o evento. JF, dia 9 de dezembro, teremos o Highlight, que é o pós-congresso brasileiro, a nossa 6ª edição, já é o 6º ano seguido. Muito bom. E nós vamos para o congresso da AMIB, né? Esse ano nós tivemos o congresso mundial e o congresso brasileiro, que foi no Rio de Janeiro. E a gente pega os melhores momentos com palestrantes oficiais e alguns outros palestrantes convidados. Infelizmente eu não vou poder ter o Rafael comigo por conta de agenda. O Rafael vai estar em Brasília, mas o Wesley vai sair de Volta Redonda do Sulfur e vai direto lá para Juiz de Fora. Isso aí, James, e vão apresentar palestras oficiais que tiveram no Congresso Mundial, junto com outros colegas do Rio, colegas da Sotierge, colegas da Somit, e a nossa querida Abente, a Amib aí, os colegas da Abente aí sempre. E falando em Abente, né? Pô, nós três aqui somos Abente, né? Pode deixar de falar, né? Na Sociedade Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, né? A sociedade que representa aí todos os enfermeiros intensivistas do Brasil. Então, se você não é sócio, corre aí www.abente.com.br, conheça a Abente, se associe a Abente e vamos juntos elevar o nome da enfermagem intensiva em todo o Brasil. Queria juntos somos mais fortes, né? Somos mais fortes, né? Amor. Somos mais fortes. Intensivistas por amor, né? Isso aí. Queria agradecer o Wesley, né? O Marcos, que é uma oportunidade ímpar, né? Fico lisonjeado de trazer vocês aqui na Enfermagem Avançada. Eu estou aqui invadindo aqui a página do Marcos também, que está transmitindo. Tamo junto. E são esses caras aqui que são referência, né, no Brasil. Vocês me seguem aí, às vezes eu sei que vocês me têm como referência, mas esses caras são minhas referências também, o Marcos aqui, o Wesley, né, e são pessoas aí que levam a enfermagem nas costas e são nomes aí que têm explodido, né, nesse Brasil e que eu vou dizer para vocês, são grandes referências na enfermagem e a enfermagem lá vem mudando, está tomando um rumo totalmente diferente e a gente vai sim, junto com essa galera, junto com vocês, né, mudar a realidade da enfermagem em todo o Brasil, né, junto com aquilo que a gente sempre fala aqui, conhecimento, né, atitude e habilidade. Então a gente não tem como fugir disso para elevar o nome da enfermagem, tá bom? E é muito legal, né, Rafael? Assim, a Bente está junto com a Abramed. Sim, a gente né? Você vê que a Bente ajudou o departamento de enfermagem, né, a criação do departamento de enfermagem, toda a logística. Hoje, nosso amigo Márcio aí, o presidente, né, comentou, lembrou muito bem na de fundação Débora Feijó, Narinha assim, Azevedo, Mara Vargas, Renata Pietro, né, a galerinha que nossa lá da Bente que ajudou o pessoal da Abramed. Isso vem reforçar os laços. Intensivista e emergencista sempre andam mais ou menos ali. James Francisco estava no congresso como palestrante também, nos ajudou lá. Estava lá, isso. Registrar aqui minha grande referência, Renato Pietro, maior referência de terapia intensiva nesse Brasil todinho, tá? Beijo, Renatinha, ao Idelane, que está lá em São Luís Maranhão, que eu sou fã, mora aqui no meu coração. Um beijo para vocês aí, meus amigos James, né, galera toda, né, Marcos? É muita gente boa, né? A gente teve bons dias lá no Rio, foi maravilhoso. Passamos um aperto danado na prova de título, no Isso é outra conversa. Né? Foi muito bom, foi muito bacana. Mas eu acho assim, super válido aí hoje, um sábado à noite, a gente trabalhando aqui, e vocês aí, né, prestigiando a gente, é muita alegria, é bom ver que tem muita gente interessada em buscar o conhecimento, compartilhar o conhecimento, né, Rafa? É verdade. E assim, contar só um pouquinho, é um segredo, mas esse segredo a gente não guarda só pra gente. Nós três aqui estamos montando aí, começando uma parceria, uma sociedade muito bacana. E em breve aí a gente vai ter muita coisa legal pro Brasil inteiro aí. Né? Nós três. Então é isso. Um abraço, galera. Vai ficar 24 horas disponível, então convida a galera da tua faculdade, teu colega de serviço, para fazer parte aqui, ouvir essa discussão bacana, né? Que teve coisa muito interessante aí para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, tá bom? Então, um abraço aí, tamo junto. O professor Rafael passou no Insta e eu joguei no meu Facebook aí também. Um abraço.